Fala, torcedor tricolor, grande vitória do São Paulo no Morumbi contra o Fluminense, vitória, mais 3 pontos no Brasileiro, o Beldia segue invicto no comando do tricolor. Vamos dar uma olhada aqui no pós-jogo, o pessoal do Linha de Passe analisando, falando sobre essa vitória do São Paulo. Aproveitar aqui e já deixar os créditos do vídeo a ESPN Brasil, o link na descrição. Deixa aquele like para você estar fortalecendo o nosso trabalho, se não é inscrito, se inscreva, mas agora bora pro vídeo, galera. Muito bem, fã de esporte, seja bem-vindo, seja bem-vinda, começando o nosso Linha de Passe, depois de uma vitória de virada do São Paulo para cima do Fluminense, 2-1, bom começo de campeonato do São Paulo, já como está bem na Libertadores também, né, depois do mudança de treinador e tal, embalou o São Paulo, com o Zubeldia o time não perde, pelo menos por enquanto, e hoje um bom desafio no Morumbi para a equipe ser testada e conseguiu passar nesse teste. A gente está com o Jean Oddi, com o Vitor Birner, também com o Leonardo Bertozzi e a sua participação nesse Linha de Passe, daqui a pouquinho trazendo informações, a palavra do Zubeldia, a palavra do Diniz, que foi expulso, inclusive num lance com o Luciano ali, né, os dois já discutiam quando estavam no mesmo time, imagina agora, né? Mas eu vou começar com o Birner, para falar dessa vitória 2-1 no Tricolor. São Paulo que agora, olha, sobe ali para a 5ª posição, tem um monte de times ali com 10 pontos, o Botafogo, o Cruzeiro, o São Paulo também chega por ali, num bom início de campeonato, uma sequência, vai dando sequência no bom trabalho o treinador Zubeldia, Birner. Tudo bem, William? Tudo bem. Boa noite a você, ao Léo, ao Jean, aos fãs e às fãs do esporte. O que mais me chama a atenção no São Paulo, depois da chegada do Zubeldia, e aí tem coisas táticas que a gente pode falar, coisas de escalação e outras questões, é que o time voltou a ser competitivo. Hoje o São Paulo foi melhor que o Fluminense em toda a partida. Mas em algum momento não havia certeza de que o São Paulo ganharia o jogo, porque o São Paulo constrói, mas falta alguma coisa, os desfalques pesam. Por exemplo, o Juan fez um jogo bom, mas não é do nível do Caleri. Né? Do lado direito, André jogando, não é o Wellington Rato, né? Os volantes, se tem Pablo Maia e Alisson, o time joga mais do que o Bobadilla, que até fez uma boa partida, talvez a melhor partida dele fez o gol. Pelo São Paulo. Mas o time compete no nível muito intenso, que é a característica dessa equipe. Que é a marca dessa equipe quando ganhou a Copa do Brasil, com esse elenco já com mais alternativas ofensivas do que o elenco do Dorival. Enquanto o Fluminense não consegue jogar no mesmo ritmo do adversário. Aconteceu isso contra o Corinthians, aconteceu isso no segundo tempo contra o Atlético, aconteceu isso na Libertadores, aconteceu isso de novo contra o São Paulo. Então, acho que uma vitória merecida, resultado muito bom para o São Paulo, porque sobe na tabela, e o Fluminense continua dando suas braçadas ali no oceano, com ondas contra e não sai do lugar. É verdade, está estagnado o Fluminense, que tem jogo essa semana pela Libertadores. Também o São Paulo também vai atuar pela Libertadores, a semana de Libertadores. Bom até avisar o fã de esportes, além do Linha de hoje, tem a terça, quarta e quinta também, para a gente discutir a principal competição sul-americana. E também tem a Sul-Americana, né? A gente vai transmitir Fortaleza e Boca Juniors, enfim. Vai ser uma semana especial aqui, onde algumas vagas já podem ser definidas até entre os brasileiros também. Tudo bem, Bertozzi? Tudo bem, William? Tudo jóia. Zubeldia. Vai se solidificando o trabalho ou aí a gente ainda está naquela fase inicial? Porque a gente está sempre, vamos ver mais um pouquinho. Vamos ver com o adversário mais assim, vamos ver com o adversário mais assado, vamos ver... Vai se solidificando o trabalho dele? Bom, boa noite, William, boa noite, companheiros, fãs de esportes. O técnico que é para o grande público, né, algo a se descobrir, né? Claro que quem acompanha futebol sabe do trabalho dele, da carreira dele, do que ele vinha fazendo, mas para o torcedor do dia a dia, que quer conhecer mais dele, esse é um primeiro contato. E eu acho que é um primeiro contato muito positivo, né? Porque quando você consegue em pouco tempo transmitir ideias de organização de jogo e mexer no anímico, porque o São Paulo na mão do Carpini não era nem só uma coisa de organização, que evidentemente existia um problema, mas também nessa questão anímica. Hoje, às vezes nesse jogo, em casa, estádio cheio, que você tá bem no jogo, de repente na primeira chegada do adversário ali você toma o gol, é muito fácil você perder o foco. É muito fácil você se desesperar. Então, acho que quando você está muito consciente do que você tem que fazer no jogo, claro que é uma falha do Fábio, até a segunda dele no jogo já, e dessa vez acabou saindo o gol, mas o São Paulo, através da pressão que vinha fazendo na saída de bola do Fluminense, estava gerando esse tipo de situação. Então, eu acho que o torcedor pode ficar bastante animado, sim. Não é qualquer técnico, acho que tão rapidamente consegue transmitir uma identidade. Acho que o São Paulo tem uma identidade diferente hoje do que teve durante o Campeonato Estadual, nesse começo de trabalho. E para mim, reforça a ideia de que o São Paulo tentou esticar a corda até quando podia, numa situação que já não era mais reversível ali no trabalho do Carpini. Mas enfim, trocou.
e acho que esse começo de trabalho é bem interessante. O que me preocupa é o Fluminense, porque Muito. estava lá em Santiago semana passada e eu estava ouvindo a discussão de vocês e estava participando dela. E os jogadores do Fluminense saindo assim, não, mas a gente se planejou para fazer esse jogo porque sabia que ia ser pressionado, tentar jogar mais com bola longa e tal. Peraí, esse não é o Fluminense. E esse Fluminense de hoje também não é o Fluminense. De tentar, sabe, de não conseguir sair da pressão, ou mesmo nem tentar sair da pressão e jogar com bola esticada, porque não é um time com essa característica. Até consegue fazer o gol com um bom trabalho ali do Cauã Elias, achando o Keno, mas em linhas gerais, assim, tá difícil reconhecer o Fluminense em campo. Foi uma exceção no jogo, o gol, né? Do Fluminense. Tá difícil reconhecer o Fluminense em campo. É. Então, assim, acho que o Fernando Diniz é um excelente técnico e não entendo esse futebol, assim como o de Santiago, em que o resultado veio, mas não entendo esse futebol como o dele, nem como o do Fluminense. Uma coisa é ele transformar o Fluminense em outra coisa, a partir de amanhã meu time vai jogar de outro jeito, mas não acredito que seja isso. Acredito que o time hoje enfrente uma fase técnica ruim, algumas trocas que são necessárias, né, sequência de jogos. Eu acho que todos os técnicos rodam, tem jogo importante Libertadores pela frente e todo mundo que está em 2, 3 competições está fazendo isso. E o Fluminense tem elenco para rodar. Mas me preocupa porque são raros os jogos em que eu consigo ver a identidade do Fluminense no campo. Né? É um Fluminense que tomou 3-0 do Corinthians, que, né, óbvio, é o Corinthians em casa, mas um time que tem suas limitações. Mas foi engolido pelo Corinthians. Foi engolido, né? Acho que você foi bem. Foi engolido pelo Corinthians. Um Fluminense que teve muita dificuldade contra o time mais limitado ainda, o Colo-Colo. Limitado, que joga com a camisa, também tradição, etc., mas é um time limitado. Ganhou o jogo, mais sorte do que juízo. E hoje pega um time como o São Paulo, sai na frente, não consegue sustentar o placar. E também o São Paulo bem melhor, né, do que o Fluminense. Não foi um atropelo, mas o São Paulo bem melhor que o Fluminense também. E para mais uma virada, né, Jean? Porque assim, vitória contra o Cobresal de virada, essa vitória de virada. O jogo contra o Vitória tomou um empate, deu a resposta fora de casa, 3-1. E aí eu te pergunto, o que tem hoje para destacar nesse trabalho ainda curto do Zubeldia e o que tem para a gente avaliar de um trabalho longo prazo do Diniz que está ficando para trás? O Fluminense hoje está na zona do rebaixamento e ele não está devendo jogo nenhum, ele tem os 6 jogos. Boa noite, William, companheiros, todo mundo. Bom, eu acho que primeiro é engraçado que você falou, né, das viradas do São Paulo, mas vale lembrar também do oposto, né? Do quanto o Fluminense tem nessa temporada saído na frente. Isso. E hoje nem merecia sair na frente, a verdade é essa, porque o gol sai por acaso. O São Paulo era bem melhor, como disse o Birner. O São Paulo foi melhor os 90 minutos, produziu mais os 90 minutos, mas o Fluminense acha um gol. E mesmo achando um gol, né, foi o 5º jogo no Campeonato Brasileiro em que o Fluminense sai na frente e apenas em um deles ele conseguiu sustentar. Nossa, dos 6 jogos, 5 vitória. foram assim. Exatamente. Meu Deus. Então, assim, dos 6 jogos, 5 o Fluminense sai na frente e apenas contra o Vasco ele mantém a vitória. Em todos os outros acabou empatando ou perdendo. Mas é bom que se diga, a derrota hoje do Fluminense foi completamente justa, porque o São Paulo foi superior do início ao fim. A mim chama atenção o quanto o São Paulo vem jogando bem seguidamente, mudando o time o tempo todo. E não é mudar o time o tempo todo, a gente até falou assim, mudar o time o tempo todo, claro que num começo de trabalho do treinador é normal, porque o técnico vai avaliando soluções, possibilidades, opções, mas no caso do São Paulo você tem que somar isso a quantidade de desfalques, né? Sempre constantes. Cada jogo o São Paulo acaba perdendo um jogador importante, né? As perdas mais recentes do Pablo Maia e do Caleri, enfim, que estava fora do jogo de hoje, são muito significativas. É impressionante, né, gente? Desculpa, só para... O Caleri não estava hoje, aí você pega o combo Pablo Maia, Rafinha, Wellington Rato, Lucas. Rafinha e Lucas. 5 jogadores devem ser titulares. São 5 titulares. Impressionante. Então, assim, é muito significativo, acho que o que o São Paulo vem jogando. Hoje, de novo, jogou em alto nível. E o Fluminense, até comparando com o que a gente viu diante do Colo-Colo, me impressiona o quanto o Fluminense não consegue mais sair jogando. Isso é impressionante. Né? Porque assim, o Fluminense era o time que tinha, acima de tudo, a saída de bola com qualidade, que conseguia ser pressionado, sair dessa pressão e, a partir disso, criar grandes chances. O Fluminense foi massacrado pelo Colo-Colo no meio de semana, os 90 minutos praticamente, e aí tudo bem, o Diniz até falou, mas a gente soube se defender.
É verdade, acho que quando ele diz a gente soube se defender, o Fluminense não cometeu erros como os que ele cometeu hoje. Mas certamente aquilo não dá para elogiar a atuação do Fluminense contra o Colo-Colo, tendo feito o time chileno a pressão que fez. Hoje, os melhores momentos do São Paulo eram os momentos em que ele subia a marcação, em que ele dificultava a vida do Fluminense, que não deixava o Fluminense sair jogando. E mais uma vez o Fluminense teve muita dificuldade nesse aspecto. É que o São Paulo não fez isso os 90 minutos como o Colo-Colo, não sei como conseguiu fazer. Porque é difícil você fazer isso os 90 minutos. É mais normal você fazer o que o São Paulo fez hoje. Alternância em relação à sua postura. Agora, fosse um São Paulo com as linhas mais baixas, fosse um São Paulo marcando alto, eu acho que ninguém discute que o time foi melhor do que o Fluminense o tempo todo. Outra deficiência, né, e isso tem sido crônico também do Fluminense, a questão de defender a bola cruzada, de defender a bola parada. Assim, hoje, primeiro tempo, assim, o São Paulo conseguia completar praticamente todos os cruzamentos laterais. E o próprio gol do Arboleda, esse escanteio baixo não pode passar do primeiro pau, né? Sim. Não pode passar essa bola. Finalizar por baixo. Então, são as falhas, né, Léo? A falha da defesa do Fluminense no segundo gol e no primeiro assim, o primeiro gol é um erro individual do Fábio, grosseiro. Né? Esse é um passe que ele tem que fazer 10 vezes de 10 para você jogar hoje. Ou você consegue fazer um passe básico desse, ou fica difícil, né? Todo mundo pode cometer erros, mas ali foi um erro no momento que o Fluminense talvez fosse ganhar algum fôlego no jogo por estar em vantagem, né? Então o Fluminense não pôde nem desfrutar dessa vantagem um pouquinho, acabou entregando um gol logo depois. Mas, fora o erro grosseiro, é o que o Jean falou, a saída não está acontecendo, mesmo quando você acaba obrigado a despachar a bola para o ataque, acaba obrigado a se livrar dela, né? E muitas vezes isso aconteceu hoje, de novo. Então, o mérito do São Paulo também é muito grande. Acho que o planejamento tático do Zubeldia, em termos de ter o Nestor do lado esquerdo, né? E muitas vezes derivando para dentro para o Patrick ter o corredor para apoiar por ali. As saídas erradas aí, então, essa primeira do Fábio, ele já faz uma defesaça no Nestor e na cabeçada do Juan logo em seguida. Mas Nestor, para mim, o melhor em campo hoje, inclusive. Concordo. Nestor. Também acho. E aliás, ele é um jogador que entende muito bem os espaços do campo, além de ser tecnicamente muito bom, né? E aí o segundo erro do Fábio. Ele fica mais exposto a esse tipo de situação, né? Quando o time está sendo pressionado, não consegue sair. Então, acabou custando caro dessa vez. Mas, claro, os erros do Fluminense são, em grande parte, também forçados pelo fato do São Paulo tá provocando, né? Subindo linha, pressionando, tendo essa intensidade. Hoje é um jogo assim, o São Paulo poderia até ter empatado, né? Tem a questão do lance anulado aí que a gente deve debater mais pra frente, mas a sensação de justiça no placar acabou ficando muito grande por causa do gol que sai no final. E tem várias sacadas do Zubeldia nessa retomada do time no seu jogo mais competitivo. Por exemplo, saída de bola, Alan Franco do lado esquerdo. Eu nem sei se o Alan Franco é um zagueiro tão confiável assim para todos os momentos que o São Paulo vai precisar na temporada, mas a saída de bola com ele funciona melhor. Bobadilha não vinha sendo usado. Sim. Até acho que o Bobadilha oscilou, inclusive com o próprio Zubeldia, mas o time consegue ser competitivo com ele. Lado esquerdo, o Wellington. Assim, tiraram do Wellington e espremeram até o limite. O Wellington jogava tudo quanto é partida no campeonato estadual. Desculpe, jogo atrás de jogo, entre o Patrick, que é um jogador ainda que precisa se provar, o time continua competitivo. O Juan já jogava como centroavante algumas vezes ano passado, jogou inclusive contra o Palmeiras. Mas é um jogador que o torcedor do São Paulo torcia e torce ainda no nariz. Só que ele está ganhando oportunidades. Eu não entendo isso. Mas você sabe, estou errado? O torcedor torce o nariz. O torcedor do São Paulo é um torcedor muito exigente. Tá? Ele torceu o nariz para o Nestor. Sim. Que tecnicamente é um jogador acima da média do futebol brasileiro. O Juan não é. O Juan é um batalhador. Mas o Juan está entregando. Eu não vou comparar, porque ele é bem inferior a esse jogador que eu vou citar. E tem uma característica um pouco diferente. Mas o Juan tem no São Paulo, na ausência do Caleri, um papel parecido com o Rony do Palmeiras. Por causa do Juan, a pressão em saída de bola fica boa. Por causa do Juan, você pode jogar a bola nele que ele vai trombar, vai lutar. Ele vai marcar jogador em qualquer posição que for necessário na frente. Ele não tem a velocidade do Rony. O Rony é mais decisivo. O Rony, tecnicamente... E toma decisões erradas ainda, né? É melhor que o Juan. O Rony tem mais experiência que o Juan. É muito mais decisivo que o Juan, mas eu sempre gosto de lembrar que o Juan é o cara que fez o pivô pro Luciano na Copa do Brasil contra o Corinthians Itaquera, quando tomou 2-0 pro Corinthians. É o cara que fez o pivô pro David no Allianz Parque no jogo
também da Copa do Brasil quando o São Paulo foi campeão, ou seja, ele tem uma participação direta Sim. Né, no título do São Paulo da Copa do Brasil, que é o maior título que o São Paulo ganhou em anos. Quando o jogo estava quase impossível contra o Ituano, foi o Juan que entrou ali, começou a trombar, sofreu o pênalti, quase fez gol. Foi bem né? no outro meio de semana contra o Águia de Marabá, fez 2 gols, então participou. Perdeu um gol feito, mas depois fez 2 e tudo bem. E na hora da virada, mesmo que seja num jogo um pouco mais fácil, ou bem mais fácil, ele apareceu. Então, é preciso entender que esse cara talvez não seja o jogador, e não é o jogador para ser titular do São Paulo hoje. Mas ele é útil. Mas com o Zubeldia ele parece estar ganhando confiança. Ele é muito mais. Eu não vou citar mais o nome do outro jogador, que, ao contrário, tinha uma paciência do tamanho do mundo, porque é perda de tempo que não está ali no banco de reservas. Mas é preciso entender o que é útil. Porque, às vezes, a impressão que eu tenho é que todo jogador precisa ser, eu não sei se é só para o São Paulo, um grande jogador. Mas o São Paulo tem um monte de jogadores, como foi o Igor Gomes. Antes, o Nestor, repito, estava sendo queimado. O Sara, que é um jogador muito acima da média. Se jogasse no São Paulo hoje, seria titular absoluto. Provavelmente seria titular de quase qualquer equipe do Brasil. Não sei se de todas, mas quase qualquer equipe do Brasil. Também foi criticado. O torcedor do São Paulo é muito exigente. Eu acho que esse olhar crítico em cima do Juan, mesmo com todos os limites técnicos, eu concordo que eles existem, quando você olha o que o jogador produz, é muito injusto. Quem sabe um dia possa ser justo no futuro. Hoje, é muito injusto. Né? O André, por exemplo, sobre as sacadas. André fechando o lado de campo do lado direito, como se fosse atacante do lado, fecha na frente do lateral, do lado direito. São muitas sacadas do Zubeldia. Né? E o crescimento de diversos jogadores. Porque nesse do lado esquerdo ainda o Dorival já jogava assim. Ele vinha por dentro e tal. Não é uma novidade. Né? O Eric sendo mais utilizado do que era também, né, com o antecessor. O Ferreirinha, os melhores jogos dele pelo São Paulo foram com o Zubeldia. Né? O jogo contra o Barcelona em Guayaquil, jogo decisivo para o São Paulo recuperar o ânimo, o anímico, se classificar para a Libertadores faltando 2 rodadas. Quem sabe ele pode até poupar algum jogador, se for necessário, na quinta-feira, porque o São Paulo entra classificado e no Morumbi, com qualquer time que o São Paulo entrar, o São Paulo é mais time que o Barcelona. Ou seja, em pouco tempo e sem treinamento, o técnico fez muitas mudanças e eu acho que, ganhando ou perdendo, o jeito que o time compete hoje orgulha o seu torcedor. É bom lembrar que o próprio Luciano, que, claro, tem um lugar especial aí no coração do torcedor. Tem São Paulo que pega no pé. Eu sei. Eu não entendo. Eu recebi uns mensagens aqui durante o jogo. É como você diz, é um operário da bola. Né? É tecnicamente melhor. Tá, mas tem muito esse espírito operário. Tem jogadores que deve ser muito chato você jogar contra. O Luciano é um deles. Isso é muito bom pro time que tem esse cara. O Luciano hoje tirou o Diniz, né? E tecnicamente ele é bom. O Luciano hoje ele tirou o Diniz, que ele é chato. A gente pode discutir esse lance. Vamos discutir. E ele faz o gol, um dos gols aí do São Paulo. Então, assim, o segundo gol foi o primeiro gol do Bobadilha e o segundo gol dele. É outro jogador que me parece que, claro, embora já tinha um nível de importância do São Paulo, o Luciano me parece que também vai crescendo nesse momento, hein, Jean? Então, é que eu acho que assim, a diferença está tão grande sobre o rendimento do time agora com o Zubeldia, com o que era antes com o Carpini. Impressionante. Que isso vai valer para todos os jogadores. É difícil falar que o jogador piorou depois da mudança. Acho que não tem muita exceção. Sem dúvida. Incrível, porque a diferença do jogo é muito grande todo. Mesmo. Assim. Você sabe o quanto eu sou prudente antes de cravar essas melhoras e tal. Eu gosto de que o tempo... você tá certo. Porque acho que assim... O time pode oscilar. Às vezes a gente é muito rápido e tal. Mas nesse caso está muito escancarado, né? Pelas ideias do Zubeldia. E eu acho que isso está se refletindo em todos os caras. O Luciano, especificamente, para mim, sempre foi aquele jogador muito útil, para não dizer muito bom, porque se eu disser muito bom, alguém vai interpretar como se eu estivesse dizendo, um craque. Não, óbvio que o Luciano não é um craque. Agora, o Luciano é um bom jogador tecnicamente, tem um empenho absurdo dentro de campo, é um jogador versátil que pode jogar aberto, que pode jogar centralizado, que pode até fazer um falso 9, então eu acho que ele tem várias qualidades. Tem para mim, e eu falei sobre isso, até elogiando o Luciano no último programa, um defeito que eu não suporto no futebol brasileiro, que é aquela coisa de se concentrar mais na reclamação do que no jogo de futebol. Ele faz isso o tempo todo. E eu elogiei no último jogo por isso, porque eu tive a impressão, e também tendo ouvido ele dizendo que ia mudar esse aspecto comportamental, e dá para mudar. Para quem diz que jogador assim não muda. Dudu mudou. Vamos lembrar do Dudu. O Dudu é o melhor exemplo, porque o Dudu era insuportável
O Dudu peitava árbitro, o Dudu reclamava com o adversário, empurrava. Então, assim, era um negócio absurdo que o Dudu fazia e mudou completamente a postura dele. Então, eu acho que o Luciano pode mudar, me parece que está fazendo um esforço para mudar. E hoje acho que nem é uma questão de ficar reclamando com o árbitro. Aí eu discuto muito a postura dele no lance em que o Manuel chuta a bola para fora. Porque eu sou completamente contra, sendo o futebol brasileiro o que é, um espaço onde todo mundo quer levar vantagem o tempo todo, eu sou completamente contra aqui no futebol brasileiro, se um jogador cai, você pare porque é o fair play, porque tem que... Não. Sim. Se o jogador cair, me lamento, você vai continuar a jogada, a não ser que seja muito escancarado que o cara se machucou, né? É uma coisa tão clara que ninguém tem dúvida, aí tudo bem, você tem que, acho que tem que parar, seria legal que você parasse. Mas no futebol brasileiro não dá para parar porque o adversário caiu. Porque os adversários, infelizmente, tendo a cultura que a gente tem de ganhar a qualquer custo aqui, vão se jogar para parar. Só que nesse caso, Olha o lance aí. o Manuel chuta a bola para fora. Quando o jogador do time adversário tem a posse de bola, né, se machuca, sente essa lesão e chuta a bola para fora, aí realmente você não vai correndo lá para pegar a bola e bater o lateral. Porque aí, convenhamos, é uma postura completamente antiética em relação e antidesportiva em relação ao que o futebol pede. Então, nesse ponto específico, né, nessa ação específica, eu discordo completamente do que fez o Luciano, que curiosamente depois pede para que o São Paulo devolva a bola, né? O repórter da transmissão do Sport TV falou que a repórter, né, falou que acho que foi ele que impediu. Até porque no primeiro momento ele não pegou a bola para devolver, né? Exato. exato. Ele pegou para bater. Então, assim, acho que nesse caso ele foi muito mal nesse episódio especificamente. E o Diniz também, né? Porque o Diniz pode até ter uma reação de falar, pô, cara, que coisa feia, sabe? Assim, e não sair com aquela ira, com aquela fúria, querendo brigar com o jogador adversário, porque aí não é o papel do técnico, embora a gente veja muito técnico no Brasil agindo dessa maneira também. E não só os técnicos brasileiros, é bom que se ressalte. Aí, galera, grande vitória do São Paulo no Morumbi contra o Fluminense. Foi um jogão hoje, o São Paulo jogou muita bola e estava merecendo mesmo a vitória, né? Estava jogando melhor que o Fluminense. O primeiro gol que o São Paulo tomou estava no melhor momento do jogo e acabou vacilando ali, tomando um gol. Mas o São Paulo foi feliz na sequência, já empatou o jogo, não demorou muito, já empatou o jogo com o Bobadilla. E o São Paulo, né, conseguindo esse resultado aí, essa vitória muito importante hoje contra o Fluminense, né? O Zubeldia está invicto, mais uma vitória aí no Tricolor e o São Paulo segue jogando muita bola. Primeiro tempo teve a treta ali, Luciano e Diniz, eles se desentenderam ali, né, por conta do fair play, e o Diniz, mas o Luciano acabaram se desentendendo. O torcedor do São Paulo vibrou ali, né, comemorou como a expulsão do Diniz, né, como se fosse um gol, na hora que o Daronco puxou o cartão vermelho e deu para o Diniz. O Luciano, né, tomou o cartão amarelo. Mas falando ali do jogo, né, São Paulo fez uma boa partida, uma vitória, venceu, né, com todos os méritos, tirando ali o Juan, que foi bastante cornetado, né, pelos torcedores do São Paulo. Estava olhando nas redes sociais, ele foi bem cornetado. O Juan apanhou da bola hoje, né, não conseguiu fazer gol. Engraçado que ali na transmissão o Eric Faria falou, né, o Juan segue dando trabalho para a defesa do Fluminense, mas ele hoje não conseguiu acertar nada, né? O cara estava apanhando da bola e demorou até, né, para ser substituído. O Zubeldia já poderia ter tirado ele no intervalo, mas o importante foi a vitória. São Paulo jogando muita bola, uma vitória importante. O Luciano chegou a marcar também, mas o VAR ali chamou, deu a falta em cima, né, do jogador do Lima, se não me engano, do Lima, jogador do Fluminense ali dentro da área. Mais uma vitória importante, mais 3 pontos. E o São Paulo, né, segue aí nessa pegada, conquistando vitórias, segue embalado com o trabalho do Zubeldia, que está invicto, agora é se preparar para o jogo pela Libertadores na quinta-feira, né? Deixa sua opinião aqui abaixo, deixa o like, valeu galera e até o próximo vídeo.